Por muitos anos, o espelho foi considerado um objeto mágico e sobrenatural. Já esteve presente nos contos de fadas e em várias histórias de terror. Ele já serviu de portal para que Alice pudesse entrar no País das Maravilhas e já foi um objeto mágico para a rainha da Branca de Neve. Mas esse objeto também carrega inúmeras lendas, como os 7 anos de azar que uma pessoa pode ter se quebrar um espelho. O motivo disso é porque, segundo a lenda, a alma se regenera a cada 7 anos e ela se espatifa com o espelho quebrado. Existe um hábito antigo e que em alguns lugares ainda é praticado. Quando uma pessoa morre, os moradores dessa casa devem cobrir os espelhos desse lugar para evitar que a alma do falecido ficasse presa dentro deles. Outro hábito muito comum pelos nossos avós e bisavós era de cobrir os espelhos durante uma tempestade para não atrair os raios. Na Idade Média, o espelho era utilizado em rituais de bruxaria e em outras religiões consideradas pagãs na época. Na mitologia grega, Narciso se encantou com o reflexo de sua imagem em um lago, mas morreu infeliz por ter passado a vida tentando acariciá-la. O que esse objeto tem de tão místico que sempre atraiu o olhar das pessoas? Como ele é feito? Qual é a origem sobrenatural dos espelhos? Eu sou Antônio Bocco e você é bem-vindo no Fatos Responde. Existe uma conexão muito forte entre os espelhos e o conceito de alma. Por isso existem tantas crenças relacionadas aos dois. Uma das histórias que contam é sobre você ficar em frente a um espelho na madrugada do Ano Novo com uma vela acesa nas mãos. Se chamar o nome de uma pessoa morta em voz alta, o espelho vai mostrar o rosto dessa pessoa. Ou então, se você olhar o seu reflexo no espelho às 3 da manhã, existe a possibilidade de um espírito possuir o seu corpo, pois o portal sobrenatural estará aberto nesse horário. Lendas à parte, vamos descobrir como tudo isso surgiu. No século XIII, os espelhos eram produzidos com metal polido e ligas de prata ou bronze. Assim, o metal aguentaria o polimento mecânico e não se riscaria facilmente. Por volta do século XIV, os artesãos italianos desenvolveram uma mistura de estanho e mercúrio. E quando ela era aplicada em um vidro plano, era possível formar uma fina camada refletora. Somente no século XIX é que descobriram a prata química e utilizaram esse processo para espelhar o vidro, sem o uso do mercúrio. Esse método era mais seguro, simples e barato e se tornou a maneira mais popular de criar espelhos pelo mundo. Esse objeto é usado para diversos propósitos: nos faróis dianteiros de carros, na captação de energia solar ou na decoração de uma casa. Mas como os espelhos funcionam? Bom, a luz em si é algo invisível até ser refletida em alguma coisa e atingir os seus olhos. Se um raio de luz viaja pelo espaço, ele não pode ser visto até que bata em algo, como em uma nuvem de hidrogênio ou um satélite. A imagem que você vê refletida em um espelho chama-se imagem virtual. O espelho não reverte nossa imagem em esquerda e direita como pensamos. Na verdade, ele troca a frente e verso, como uma impressora ou um carimbo de borracha. Por exemplo, se você escrever algo em uma folha de papel e segurá-la em frente a um espelho, a frase vai aparecer de trás para diante. Também vai aparecer da mesma forma se você segurar a folha em frente a uma lâmpada e olhá-la por trás. Por isso, a sua imagem no espelho é uma impressão sua de luz e não um reflexo da perspectiva do espelho. Esse conceito parece um pouco difícil de entender, eu sei. A física ainda utiliza vários outros termos para explicar esse fenômeno, mas acho que não precisamos dessa aula hoje. O processo de fabricação dos espelhos é bem interessante. Primeiro, é realizada a limpeza e polimento da placa de vidro. Depois, a aplicação de uma camada de prata com alguns produtos químicos. Após esse procedimento, o vidro é pulverizado com uma camada de tinta sobre a superfície de prata. Por último, o espelho segue para uma estufa, onde a tinta seca completamente.
A primeira camada, com superfície de metal polida, reflete a luz. A segunda camada, pintada com tinta preta, ajuda a absorver a luz e impedir que ela escape pela camada refletora de metal. A última camada de vidro serve para proteger a película metálica. Quando o espelho é de qualidade, ele pode refletir até 90% dos raios de luz recebidos. Em alguns filmes de terror, podemos ver o quanto os espelhos já foram protagonistas da história. No longa-metragem O Espelho, a história é sobre um espelho sobrenatural que pode causar a morte de algumas pessoas. Também existe uma série de filmes chamada Candyman, e na história, um escravo foi torturado e morto pelo seu dono, quando descobriu o romance dele com a filha. Esse escravo morreu de forma dolorosa e lenta, com a mão decepada, e o corpo dele foi lambuzado por mel, para depois ser jogado em um formigueiro. Se alguém pronunciasse o apelido dele 5 vezes em frente a um espelho, o espírito desse escravo voltava do mundo dos mortos. E assim, ele sempre voltava para se vingar. Nos filmes Poltergeist 3 e O Espelho do Mal, esse objeto sobrenatural também teve sua participação especial. Será que agora você vai conseguir se olhar da mesma forma quando ver a sua imagem no espelho? Só tome cuidado para não ser às 3 da manhã. Eu te espero no próximo vídeo. Assim eu espero.